Oi, gente! Como é bom ter vocês aqui. Eu confesso que eu aprendi a comemorar cada etapa da minha vida, cada situação que acontece na minha vida, e eu comemoro cada pessoa inscrita no meu canal, de verdade. Quando eu vou lá olhar que tem mais um inscrito, nossa, eu fico muito feliz, porque eu sei que tem outras pessoas que estão sendo abençoadas através daquilo que eu falo e através do que aconteceu na minha vida e do que eu já aprendi. Então, se você não é inscrito ainda nesse canal, vai lá, se inscreve. Hoje eu vou falar sobre uma experiência bem bacana que eu tive, porque eu acredito que a gente aprende muito com a experiência das pessoas. Ou aprende a não errar como elas erraram, ou acertar como elas acertaram. Então, você vai aprender hoje as lições que eu tirei daquela experiência que eu tive. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, e para ele não ficar longo, eu vou dividir ele em duas partes. As coisas que eu aprendi através daquela experiência. Se você também tem uma experiência bacana e gostaria de compartilhar, comenta aqui como foi sua experiência. Ela pode ajudar outras pessoas, na verdade ela não pode. Ela vai ajudar outras pessoas também a não errar nas mesmas áreas que você errou ou acertar nas mesmas que você acertou. Comente, eu amo ler, gente. Eu confesso que eu amo ler. Às vezes eu perco até o foco dos vídeos só lendo os comentários. Então eu vou amar ler a sua experiência. A minha experiência, que vai ajudar você também, foi uma experiência quando eu estava no terceiro período da faculdade. Eu faço faculdade de administração e quando eu estava no terceiro período da faculdade, eu tive um bebê. É, e ele é bênção do Senhor na minha vida, ele me ensina muitas coisas. Só que quando eu tive ele, fica aquela correria e aquele cansaço, que você cuida de bebê, cuida de faculdade. E aonde eu estudo, eu demoro um pouquinho para voltar, um pouquinho para ir, um pouquinho para voltar. Eu saio de casa 4:30 da tarde e eu chego meia-noite em casa. Então é bem cansativo. Só que estava sendo cansativo. O Emanuel tinha 2 meses. E eu voltei de novo ativa, voltei à faculdade, aquelas aulas, e estava sendo bem cansativo, bem puxadinha, só que eu estava levando de boa. E como eu moro muito longe, eu tenho que ir de ônibus e vir de ônibus, um dia meu ônibus quebrou. Naquele dia eu estava muito cansada, então tipo, eu já chego bem tarde, naquele dia eu ia chegar mais tarde ainda. E naquele dia eu disse, não, eu vou parar, eu não vou continuar, mas de jeito nenhum, gente, eu estava decididérrima a não continuar, a parar, a desistir de verdade. E eu desci do ônibus naquele dia, conversando com Deus e dizendo o quanto que eu estava cansada, o quanto que eu estava desanimada, e que se Ele quisesse que eu continuasse, Ele falasse ao meu coração. Ele dissesse que eu tinha que fazer e ele renovasse as minhas forças como a da águia, porque eu realmente estava cansada. Um dos conselhos que eu queria dar para vocês primeiro é o seguinte: nunca tome decisões quando você estiver cansado ou triste. Você vai tomar as piores decisões da sua vida. Então, naquele dia de cansaço, naquele dia mal, que foi o meu dia mal, aquele dia cansadérrimo, foi o meu dia mal. Naquele dia de cansaço, eu tomei aquela decisão de parar, de não continuar, de desistir realmente. E eu desci daquele ônibus, do ponto do ônibus até a minha casa, é mais ou menos o que, uns 5 minutos. Então foram os 5 minutos cruciais da minha vida, em que eu conversei com o Senhor. Eu disse para Ele o que eu estava sentindo, o que eu gostaria que Ele fizesse, o que estava me incomodando, o que estava me entristecendo. Eu fui muito sincera com o Senhor. E eu cheguei em casa, eu fui dormir cansado. No outro dia, quando eu acordei, eu estava com um pensamento diferente. Eu fiquei pensando, nossa, será que eu paro? Será que eu desisto? Será realmente que esse é o desejo de coração de Deus? Gente, eu pedi ao Senhor naquela noite anterior para Ele falar nitidamente comigo. Sabe por quê? Eu já sabia qual que era a vontade do Senhor, porque onde é que Ele revela a sua vontade? Na sua palavra. Tem uma palavra no Salmo 18 que o Davi escreveu o seguinte: persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei, senão depois de os ter destruído. O que é que o Davi estava dizendo? Que ele começou e ele finalizou aquilo que ele começou. Porque tem um monte de coisa na nossa vida que está inacabado, não é verdade? A gente começa a perder peso, aí a gente tem uma meta, a gente perde 1 quilo dessa meta, pronto. Acabou, a gente não faz mais. E tem essas coisinhas inacabadas na nossa vida. A gente começa a ler um livro, a ler uma página, a ler um capítulo e nunca vai até o final. Então tem um monte de coisinha na nossa vida que está inacabada.
A palavra do Senhor, ela nos ensina a terminar aquilo que a gente começa. Jesus foi um exemplo de uma pessoa que terminou aquilo que ele começou. Ele começou aquela obra e ele foi até o final. Então eu já sabia a vontade do Senhor através da palavra dele, que era para eu ir até o final. E eu já sabia, só que eu queria que Deus dissesse nitidamente, não desista, não pare. Né? E no outro dia eu fui para a faculdade e eu já estava meio, não, nossa, será que eu paro? Será que eu desisto? E eu não sei se foi naquele dia ou se foi no outro dia. A primeira coisa que meu professor falou, antes de ele dar aula, foi o seguinte: gente, não desistam. Eu sei que tem horas que é cansativo, mas não desistam. Então naquela hora eu disse, nossa Senhor, obrigada aí pela confirmação. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar apesar de tudo. Eu vou em frente. E para fechar essa situação, eu terminei aquele semestre com as melhores notas da minha sala. Terminei aquele semestre sem precisar ir para nenhum exame. Eu terminei aquele semestre. Eu saí de férias bem antes do tempo que era para sair de férias, porque as minhas notas já eram suficientes para isso. Quando eu terminei aquele semestre, eu disse, meu Deus, como assim? Eu nem acredito que eu ia ter desistido disso. Eu nem acredito que se eu tivesse parado, eu não tinha alcançado isso aqui. Eu nem acredito que eu ia parar no meio do caminho. Quando eu cheguei lá no final, eu vi que não vale a pena desistir. E que a gente nunca deve tomar decisões baseadas na nossa tristeza ou nas nossas dificuldades. Quando a gente for tomar decisão, a gente tem que tomar decisão com a cabeça bem fria. E naquele dia, para mim, foi muito bom não ter desistido, porque quando chegou no final do semestre, eu vi que eu consegui. E daí eu tirei algumas lições dessa experiência. Foram algumas das lições mais importantes da minha vida. E eu queria passar para vocês essas lições. A lição número 1 que eu tirei é que a gente deve aprender a ser sincero com o Senhor. Às vezes a gente quer camuflar o que a gente sente, como se Deus não soubesse o que a gente sente. E a gente quer mostrar uma coisa que não é, e Deus sabe exatamente o que a gente está sentindo. Aquele momento do ponto do ônibus até a minha casa para mim foram cruciais. Conversar com o Senhor, ser sincero e dizer realmente o que estava no meu coração. Não finja ser o que você não é, porque Deus já sabe quem você é. Deus sabe o que lhe incomoda, o que lhe entristece, o que não lhe agrada. Você só precisa ser sincero com Ele. Eu gosto daquela história de Josafá, quando vem aqueles exércitos para ele enfrentar, ele vai ser sincero com o Senhor. Ele diz, Senhor, a gente tá com medo, é muita gente. Ele foi sincero e disse tudo ao Senhor que ele estava sentindo, que estava com medo de verdade, que era muita gente, era um exército muito grande. E Deus enviou a saída para ele. Então, nos momentos de dificuldade, aliás, não, nos momentos de dificuldade, não, em todos os momentos, aprenda a usar de sinceridade com o Senhor. Deus conhece exatamente o nosso interior, sabe o que é que se passa dentro de nós, sabe o que a gente sente e o que a gente não sente. Só se abra de verdade para Ele, como um filho que tem intimidade com o Pai. Diga para Ele o que é que você está sentindo, o que é que lhe incomoda, o que é que você deseja que mude. Então, isso foi o que eu aprendi com aquela experiência, a ser sincero com o Senhor e a dizer exatamente o que a gente está sentindo. O fato de eu dizer que eu estava cansada, eu estava cansada demais de que o Senhor renovasse as minhas forças, como a da águia, foi exatamente isso que Ele fez. Ele renovou as minhas forças de uma forma tão extraordinária que eu fiquei chocada quando eu cheguei no final daquele semestre com uma experiência tão bacana para contar. Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi com a minha experiência, ser sincera com o Senhor. A segunda coisa que eu aprendi com a minha experiência é que você não precisa desistir no dia mal, porque ele passa. Gente do céu, quando o dia mal chega, aquele foi o meu dia mal, tá, gente? Para vocês pode ser que seja uma besteira que vocês não parariam, mas para mim aquele foi o meu dia mal. E talvez você esteja aí passando pelo seu dia mal, ou você já passou pelo dia mal e você aprendeu com ele. Mas aquele dia foi o meu dia mal. E quando o dia mal chega, dá uma impressão que ele vai durar para sempre, que ele vai durar para a eternidade, que ele nunca vai acabar. Essa é a impressão que dá. Só que eu queria dizer para você, olha, não desiste no dia mal, porque ele passa. Talvez o teu dia mal tá aí durando 2 meses, 1 mês, 2 anos, 30 anos, eu não sei. O que eu quero dizer é que você não precisa desistir quando ele chegar, porque ele vai passar. O dia mal da mulher do fluxo de sangue, ele durou 12 anos.
Foi horrível? Foi, mas ele passou. Só que se ela tivesse desistido, ela ia enfrentar mais 12 anos, mais um ano, não sei. Se ela tivesse parado no meio do caminho, se quando os médicos dissessem que não tinha jeito, porque a Bíblia diz que ela estava procurando uma saída e ela ia de mal a pior e os médicos não encontravam solução. Ela poderia sim parar no meio do caminho e ter desistido, mas o fato dela não ter parado, dela ter persistido, dela ter insistido fez com que ela alcançasse aquilo que ela almejava. Então, não desiste no dia mau. Ele sempre passa, as noites escuras sempre acabam, os dias maus sempre têm um fim. Como a palavra do Senhor nos diz, o choro pode sim durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Eu quero dizer que vai chegar o dia bom e que esse momento que você está passando, que talvez seja aquele momento que você está dizendo, não, eu vou parar por aqui. Eu quero dizer para você, ele também vai passar. Você só precisa ser persistente e insistente, porque ele vai passar, ele não vai durar para sempre. Aquela noite cansada na minha vida, ela não durou para sempre. Ela passou. Só que se eu tivesse parado naquela noite que eu estava decidida a desistir, eu tinha perdido aquilo que eu alcancei. Então não desista no dia mau, porque ele passa. Os dias maus sempre acabam e as noites escuras sempre têm um fim. Eu tenho mais 3 coisas que eu aprendi com essa experiência, são bem bacanas e eu queria apresentá-las para você no próximo vídeo. Quinta-feira tem vídeo novo aqui nesse canal e se você vier, você vai ouvir o que eu aprendi com essa experiência. Eu espero você aqui, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui e contar a sua experiência comigo. Eu irei amar, fechou? Eu sou a Wanda e eu quero deixar para vocês aqui um abraço cordial.